Olá, meu nome é Tetê Pereira e hoje nós estamos na segunda aula da Semana do Crochê. Seja bem-vinda! Hoje eu vou ensinar você a criar suas próprias bolsas. Vamos lá! Você gostaria de ter uma vida na qual o seu tempo é gasto com coisas que você gosta de fazer? Imagine você virando referência por conta das peças que você cria, tendo pessoas se inspirando no que você faz, da forma que você faz, porque você é uma pessoa motivada e realizada? Imagine como seria a sua vida se você vivesse do que você ama, relaxada, porque sabe que tudo que você produzir terá alguém interessado. Imagina aprender uma arte milenária em poucos dias, sem medo de ter alguma dúvida não respondida, em um passo a passo explicado, com paciência e clareza. Imagina você acabar com a insônia, a ansiedade ou a depressão, melhorando sua concentração e seu foco, sem precisar de remédios e consultas. Como você viveria? O que você mais faria? E o que você faria que muitas pessoas pagariam para ter? Bem-vindo ao Ateliê. Então, durante essa semana, eu estarei apresentando a você o universo do crochê, onde você vai aprender do básico a passar para o avançado. Dessa forma, você sai da dependência de vídeos, de aulas, para você poder criar suas próprias peças com a sua identidade. Estou apresentando do básico e caminhando cada vez mais para você alcançar o avançado dentro do crochê, proporcionando a você uma possibilidade de você criar suas peças independentes, exclusivas e fazendo com que as pessoas gostem e elogiem seu trabalho. Com esse método, você vai aprender como dominar as técnicas e conseguir corrigir os seus erros. Dessa forma, é bem diferente do método tradicional. Você vai criar uma independência, você vai poder saber onde você está errando, criar as suas saídas para você poder fazer o seu crochê e alcançar então o seu objetivo, um novo nível. Você pode ir muito mais além se você tiver certeza do que você quer, de onde você quer chegar. E se tiver junto? Por hobby ou para alcançar uma renda extra, você precisa procurar com que o seu trabalho seja diferenciado. E com isso você vai alcançar todos os seus objetivos, tendo peças exclusivas em tudo que você fizer. A única coisa que te distancia disso tudo é a falta de conhecimento e de treino. Então é isso que eu estou fazendo aqui, passando para você todos esses segredinhos. Hoje você vai sair dessa aula sabendo criar uma bolsa, mas antes eu preciso falar que na aula passada, eu ensinei a você os 5 pontos básicos do crochê. Com esses, você vai fazer muita coisa, porque é a combinação deles que você consegue fazer pontos diferenciados. Então, a correntinha é a alma do crochê e os outros pontos vêm a seguir. Sem eles, você não consegue fazer muita coisa. E com eles, você consegue fazer quase tudo do crochê. Você aprendeu a correntinha, aprendeu o ponto baixíssimo, o baixo, o meio ponto alto e o ponto alto. Se você não assistiu porque já sabe os pontos básicos, ou porque você não teve tempo, volte e assista, pois será importante para você alcançar o nível mais avançado. Às vezes, um detalhe pequeno pode modificar todo o seu trabalho e às vezes até modificam o resultado. Por isso, obedecer a essa sequência é muito importante. Se você ainda não assistiu, procure assistir. Então, se você não viu, clique aqui embaixo que você vai ver a aula 1. Eu também quero registrar aqui que eu quero agradecer o número de mensagens muito legais que vocês mandaram no grupo do WhatsApp, aqui mesmo no nosso vídeo. Foi muito bom o reconhecimento, né, da aula, de tudo que vocês falaram para mim.
Agora você já aprendeu a executar os pontos, a reconhecer os símbolos e também já sabe as abreviaturas dele. Por isso, será muito fácil você decifrar os gráficos e as receitas. É preciso, então, que você saiba dominar totalmente os pontos do crochê. Normalmente, os gráficos, eles vêm acompanhados de uma legenda e você pode consultá-los, né? Mas o importante é que você saiba de verdade, sem ter que voltar. Existem gráficos acompanhados de legendas e outros não. Então, por isso é importante que você saiba direitinho qual é o símbolo daquele ponto e a abreviatura dele, para você entender facilmente. Os símbolos no crochê são como notas musicais. Elas são iguais em qualquer língua. Então, se você pega um livro em japonês, você consegue decifrar os símbolos. Olha como é importante. Você pode aprender a fazer uma peça de uma revista totalmente diferente, de outra nacionalidade. Eles são universais. Então agora eu vou mostrar para você como você pode ler um gráfico e como esse mesmo gráfico pode ser interpretado por uma receita. Vamos lá. Agora então chegou a hora de aprender a interpretar os gráficos. Você já aprendeu que esse símbolo aqui é da correntinha, esse é do ponto baixíssimo, esse aqui é do ponto baixo, esse é do ponto alto e esse aqui é do anel mágico. Então, sabendo isso, você vai conseguir interpretar os gráficos. Aqui eu estou fazendo o gráfico de uma bolsa que você vai aprender agora. Então, vamos aprender a ler. Toda vez que aparecer essa seta aqui, está indicando que aqui começa o trabalho. Normalmente, essa seta cheia indica que você está começando o trabalho. E quando você encontrar uma seta vazia, assim, é quando você está terminando o trabalho. Então, isso é importante. Normalmente, cada gráfico vai ter uma legenda que vai indicar isso a você. Então, aqui no caso, presta atenção. Se o trabalho começa aqui, eu vou começar daqui para cá. Então, aqui, qual é esse símbolo? É o símbolo da correntinha. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, aqui, para o início do meu trabalho, eu vou precisar do quê? De 23 correntinhas. Então, aqui, olha, se aqui eu sei que são 23 correntinhas e logo a seguir aqui é a segunda carreira, aqui eu já entendi que tem outra correntinha e aqui no segundo ponto eu vou começar a fazer pontos baixos. A cruzinha simboliza que é o ponto baixo. Então, você pode lembrar que quando você começa uma carreira de pontos baixos, você começa com uma correntinha, não é? Para virar o trabalho, porque essa correntinha aqui corresponde já ao primeiro ponto baixo. Então, aqui você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 com esse aqui, né? Que nós não contamos, mas que no final das contas também é para você contar. Então, o que vai acontecer? Você vai trabalhar, vai fazer 23 correntinhas e trabalhar 23 pontos baixos. Aqui, olha, indicando já a terceira carreira, aqui, ó, você vai começar novamente com uma correntinha e vai repetir todos esses pontos baixos. Esse gráfico é um gráfico muito simples de você entender, porque eu fiz simplificado para que todo mundo possa entender bem rápido. Para você interpretar um gráfico, você precisa saber todos os símbolos e ter a paciência de olhar linha por linha. Então, aqui, olha, aqui eu indiquei que nós vamos repetir isso aqui por 18 carreiras. Então, nós vamos interpretar dessa forma. Agora, eu vou mostrar para você como você
o mesmo gráfico pode ser interpretado por uma receita. Então aqui está assim, olha, vamos começar com 23 correntinhas, estão aqui. Todas as carreiras são feitas em ponto baixo. Repetir por 18 carreiras. E depois aqui vem dizendo como nós vamos fazer, que é costurar as laterais e pegar os pontos na parte de cima da boca da bolsa para fechar o modelo, né? Então nós vamos fechar todo o modelo em pontos baixíssimos. Aqui eu vou mostrar assim, ó, quer ver? A bolsa, ela tá trabalhando a largura dela e eu vou dobrar a bolsa. Então aqui, ó, quando eu dobrar a bolsa, ela vai ter 30 centímetros de altura aqui, ó. E essa parte aqui todinha vai ser feita em pontos baixíssimos, ó. Então, é fácil, você vai acabar se familiarizando com os símbolos e aprendendo a interpretar ele dentro do gráfico. É só você ter um pouquinho de paciência para você ler e aprender. Então agora, olha, eu vou mostrar. Isso aqui é o gráfico e a receita da bolsa que nós vamos fazer. Mas nesse intervalo eu vou mostrar como você pode interpretar aqui um outro gráfico, então, que é o gráfico dessa florzinha aqui, olha. Então, esse gráfico é assim. Tá vendo a setinha aqui, olha? Aqui tá indicando que eu vou começar o trabalho. Então, aqui eu fiz o anel mágico e fiz toda a volta dele pontos baixos. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então foi feita aqui, olha, 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Então se eu começo aqui, tudo parte daqui, né? Então aqui o que que diz? 3 correntinhas. Aqui diz pontos altos duplos, porque tem 2 tracinhos dentro do meu traço. Isso aqui quer dizer que eles são fechados todos juntos, eles são arrematados todos juntos. Então aqui tem 3 pontos baixos fechados todos juntos num mesmo ponto. Aqui tem 3 correntinhas e aqui em cima desse ponto baixo eu vou fazer um baixíssimo. Então aqui eu subo mais 3 correntinhas, faço 3 pontos altos duplos fechados de uma só vez. Aqui 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. E essa florzinha será feita toda assim. Praticamente é o anel mágico, uma carreira de pontos baixos e essa carreira em que eu vou entremeando correntinhas e pontos altos duplos separados por correntinhas. Então é dessa maneira que você consegue fazer essa florzinha, é essa a interpretação. A folha dessa florzinha é feita assim, olha. Aqui você já sabe que é um anel mágico, porque é um círculo bem grande. E aqui você começa todo o trabalho. Então aqui, olha, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Por quê? Se você já reparou, aqui eu estou trabalhando todo em pontos altos. E para você iniciar um trabalho de ponto alto, como você inicia? Você inicia com 3 correntinhas, porque elas simbolizam a altura de um ponto alto. Então aqui, ó, eu levantei 3 correntinhas e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então aqui eu já fiz um lado da minha folha. E aqui, se você reparar, o que que é? São 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas. E aí eu continuo novamente, depois dessas 3 correntinhas, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e 2 correntinhas, porque no finalzinho aqui, quando você arremata, esse ponto baixíssimo que está aqui, ele vai simbolizar que é a terceira correntinha para o arremate.
Gente, é assim, não é difícil. Isso é uma coisa que você precisa fazer com constância. Fazer, olhar, novamente atentar para todos os detalhes, né? Então, olha aqui, ó, como ela é feita num anel mágico, depois que eu chego aqui e faço um ponto baixíssimo, eu vou segurar a linha e vou puxar. Então ela fica assim fechadinha, ó. Aqui são as 3 correntinhas, tá vendo? Aqui são as correntinhas iniciais, os 7 pontos altos, as 3 correntinhas, aqui novamente os 7 pontos altos e aqui as 2 correntinhas que eu arrematei. Como é um anel mágico, o que que eu faço? Eu puxo o fio mais curto e ela vai fechar. Ela parece um coraçãozinho, tá vendo? E aqui na receita é a mesma coisa, olha, no final, a receita da flor. No anel mágico, faça 10 pontos baixos, esses aqui, né? Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base. Então, eu vou faça 3 correntinhas de onde você fez o ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, faça 3 pontos altos duplos, fechando os 3 juntos. Foi isso aqui que eu falei. Depois as 3 correntinhas e arremate a pétala no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Repita isso, olha, esse colchetezinho aqui quer dizer para você repetir 4 vezes. Então essa flor tem 5 pétalas, porque eu fiz uma e mandei você repetir mais 4 vezes. Então é essa a interpretação do gráfico, da receita, do gráfico e da receita. Não é difícil, o que você tem que fazer é estudar. Agora vamos à bolsa. Bom, então eu estou mostrando aqui para você as versões que podem ser feitas. Na verdade, eu fiz com essas linhas todas para vocês verem, para você ver o efeito. Mas assim, você pode usar com a linha que tem à sua disposição aí. Então aqui eu fiz com malha, né? Fiz uma bolsa, criei uma aletazinha, vou botar esse broche aqui e botei esse tassel para ficar um pouquinho mais chique essa bolsa, tá? A mesma versão dela que foi feita com o fio fial, eu fiz assim um modelo um pouco mais esportivo, né? Com uma alcinha de corrente, mas é feita da mesma forma. Veja bem como é que 2 linhas fazem a diferença. O que eu quero dizer é assim, aquilo que eu já falei, é que a linha e a agulha e o ponto fazem toda a diferença. E, na verdade, é uma interpretação pura de uma única receita. Aqui não tem receita diferente. Então, eu fiz da mesma forma essa e da mesma forma essa. Então, agora eu vou mostrar para você como é que começa a bolsa. Então, você vai trabalhar, eu vou deixar aqui, que é para ir mostrando. Então aqui, olha, eu vou fazer agora essa interpretação com um fio náutico. Então, eu vou mostrar desde o comecinho. Aqui eu já fiz uma parte que é para você poder entender, mas eu vou cortar aqui o fio e vou começar novamente lá do início para você ver como eu fiz. Então, como é que diz a minha receita? Que eu tenho que fazer 23 correntinhas. Essas 23 correntinhas é a receita dela e assim, com o meu ponto e com a linha que eu estou fazendo, ela vai ter uma finalização de 30 centímetros. Então, eu vou trabalhar toda a largura dela, assim, olha, eu vou trabalhar a largura e depois eu vou dobrar a bolsa. Então, é feito dessa maneira. Eu vou dobrar. Então, eu estou trabalhando toda essa parte aqui, ó. Eu vou começar a correntinha aqui por baixo e vou trabalhar os pontos. Então, vamos lá, ó, como é feito. Eu começo com a correntinha. Olha, vou fazer 23 correntinhas. Uma, essa aqui eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Finge agora que eu já fiz as 23 correntinhas. O que vai acontecer? Como eu sei que todo o trabalho é feito em pontos baixos, eu sei que para eu iniciar a carreira com ponto baixo, o que eu tenho que fazer? Mais uma correntinha, pular essa segunda correntinha aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. E trabalhar toda a carreira em ponto baixo. Então, aqui, essa primeira correntinha que eu fiz já simboliza o primeiro ponto. E aqui, agora, eu vou trabalhar toda ela em pontos baixos, ó. 1, 2, ponto baixo, você já sabe fazer. Então, tá vendo como é que você consegue fazer uma bolsa bonita, moderna, em várias versões, apenas com um pontinho básico que você já aprendeu. Então, aqui, olha, eu faço dessa forma, vou fazer a carreira até o final e lá no finalzinho eu vou mostrar duas coisas a vocês. Porque na receita tá escrito e aqui eu vou mostrar para você como é feito. Ó, aqui eu tô fazendo os pontos, cheguei até o final e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho, porque essa carreira todinha também é feita em ponto baixo. Só que o que eu quero dizer, o que eu tinha para lembrar você é o quê? É que toda essa carreira e todas as outras carreiras que você fizer, você vai fazer pegando pela alcinha de trás da correntinha de base. Então, tá vendo esse elozinho aqui, ó? Esse elo, aqui por trás, ó, você vai pegar dentro do elo. Então, aqui, ó, na verdade, você tá pegando essa correntinha de trás. Então, você vai fazer toda a carreira pegando pela correntinha de trás, que também é conhecida como blow. Então, você vai até o final da carreira fazendo dessa forma. O que vai acontecer você fazendo assim? Olha que coisa simples. Só a colocação do ponto em outro lugar, você já vai causar um efeito diferente. Então, aqui, ó, quando você faz pegando na alcinha de trás, ela cria essa linhazinha. Então, ela cria esse carocinho aqui, ó. Ela cria isso aqui. Isso nada mais é do que você pegar, fazer o ponto baixo pegando na alcinha de trás, só uma alcinha, né? Porque normalmente nós pegaríamos o ponto baixo assim, ó, por aqui, ó, pegando tudo isso, né? Mas na verdade aqui nesse trabalho você vai pegar só a alcinha de trás. Então você vai trabalhar por 18 carreiras fazendo dessa forma. Pegando o trabalho todo pela alcinha de trás, todo ele. E como é importante para você fazer até o final do seu trabalho sem que você perca algum ponto. Então aqui, se eu trabalhei, né, aqui lá na minha receita 23 correntinhas, eu tenho que ter aqui 23 elos. Então é aqui por cima, ó, que eu conto. Então sempre eu vou conferir. Não adianta, você tem que dar uma hora, tem que dar uma parada para você conferir o número de pontos. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembra que eu fiz numa escala menor para poder ensinar mais rápido para vocês? Então aqui até o final eu vou ter que ter 12 pontos baixos até atingir a altura que eu quero para realizar o meu trabalho. Então agora eu vou fazer dessa forma. Eu já vou mostrar aqui, ó. Como eu vou terminar aqui. E vou mostrar para você como é que você vai fechar. Lógico que aqui eu tô fazendo de uma forma um pouco mais compacta para o nosso tempo, né? Então aqui, ó, vou fazer até o final. E aqui
você vai entender que eu já fiz, né? Vamos fingir que eu já fiz 18 carreiras de pontos baixos pegando pelo blow. Então aqui, finge que já está pronta a largura que eu quero. Aqui está a altura da bolsa. Então, como eu vou fazer? Eu vou cortar a linha, vou arrematar e aqui eu vou dobrar. Dobrar para costurar as laterais da bolsa. Então, eu vou fazer isso agora. Agora eu já estou preparada para costurar uma das laterais da bolsa. Então eu vou costurar aqui, depois vou costurar do outro lado e vou virar a bolsa do lado direito. Esse ponto aqui não tem nem avesso e nem direito. Então vamos lá, ó. Eu já coloquei a agulha, a linha na agulha e aí vou costurar. Vou fechar. Então, olha, eu coloco aqui, ó, nesse pontinho, vou lá no outro. E vou fazendo sem apertar demais para não deformar a bolsa, né? Então, eu faço dessa forma, ó, costurando. E aí, vou até o final. Eu quero dizer para vocês que aqui nessa bolsa, nesse modelinho que eu tô fazendo, eu usei o fio náutico, número 4. Tá? Ele é um fio de polipropileno e usei a agulha número 5. Então, ele fica assim. Mas você pode usar o barbante, barroco, você pode usar qualquer linha que você tenha. Sendo que, se for uma linha muito fina, o que você precisa é fazer um número maior de correntinhas, né? Então, você tem que respeitar os centímetros que eu fiz, que eu vou passar a receita para você depois. Então, tá aqui, olha. Eu cheguei no finalzinho, eu vou dar uma laçada aqui na minha linha e já vou colocar ela por entre os fios aqui, ó. Porque essa linha é muito escorregadia, então ela desmancha com muita facilidade se eu não fizer um arremate bem feito, né? Então aqui, ó, eu já puxei, né, todo o fio, vou cortar. Ó, vou cortar aqui um pouquinho curto e vou pegar um isqueirinho para queimar. Isso no caso é desse fio aqui, tá bom? Então assim, eu aqui já arrematei e agora então vou costurar o outro lado. Então aqui, olha, vou fazer um nozinho e vou costurar o outro lado da bolsa. Todos esses arremates aqui eu vou fazer no final, tá? Essas linhazinhas que ficaram penduradas, eu vou fazer no final. Então aqui, ó, eu venho daqui pra lá, sem apertar muito para ela não franzir, né? Que essas coisas você precisa fazer com perfeição, né? Para você poder vender ou para você poder usar e todo mundo gostar, né? Então, vamos lá. É que eu queimei a pontinha aqui, então fica um pouquinho mais difícil de costurar, de passar o fio. Mas então, eu vou até o final, ó. Então, quando você fizer a sua bolsa, de acordo com o fio que você vai usar, o que você precisa respeitar para ficar uma bolsa mais ou menos nessa medida, são os centímetros trabalhados. Então, se você vai trabalhar com fio um pouquinho mais curto, você vai usar a sua fita métrica para poder medir e fazer os 30 centímetros de trabalho, né? Os 30 centímetros que nós vamos precisar. Opa! Tá difícil. Então, ó, vou até o finalzinho. Aqui também eu já tô terminando, vou fazer da mesma forma. Vou dar uma laçada, ó. E vou arrematar, ó, colocando o fio aqui por dentro, ó, do trabalho. Vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o fio e vou queimar para poder
o fio, a bolsa não desmanchar, né? Então tá aqui. Aqui também eu vou arrematar, ó. Vou virar, ó. Todo esse arremate você tem que fazer para o seu trabalho ficar limpo, né? Então aqui, ó, eu venho passando aqui por dentro, olha, dos fios, para esconder esse fio e também poder fazer o arremate. Aqui eu vou cortar um pouquinho mais, que ele ainda ficou compridinho, ó. Vou queimar. É só para esse fio aqui, tá? Que eu fiz. Mas o resto você não precisa, é só você ir colocando o fio por dentro que você vai conseguir arrematar. Então aqui agora, olha que a bolsa já tá costurada, que eu já costurei tudo, né? Estamos entendendo que essa bolsa tá na medida que eu vou passar para você. Tô fazendo uma escala menor. Então agora eu vou virar a bolsa, olha, pro lado direito. Viro a bolsa pro lado direito. Ajeito ela bem, né? O ponto do lado do avesso é igual ao direito, né? Olha que bonita que ela fica. Então agora eu vou começar a fazer a boca da bolsa, que também é da mesma forma que você vai fazer com a medida que você tá fazendo. Então aqui, olha, eu vou pegar o ponto aqui na lateral da minha bolsa, vou pegar a linha, olha, e emendar aqui, né, na linha. Então aqui, ó, eu vou fazer um pequeno nozinho, que depois eu vou desmanchar esse nozinho para poder enfiar ele dentro dos pontos. E a partir daqui, ó, eu vou pegar os pontos que não é difícil de você ir descobrindo e percebendo. Vou pegar todos os pontos aqui, ó, e já vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, ó. Aqui eu peguei a agulha, então aqui, ó, vou pegar aqui o ponto, ó, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Aqui outra vez um ponto baixíssimo. Aqui outra vez um ponto baixíssimo. E cada pontinho que eu passar aqui, ó, eu vou colocando na minha agulha, ó, ponto baixíssimo. Aqui o importante é você manter todos os pontos do mesmo tamanho, né? Então você vai fechar toda a boca. Você vai procurar não apertar demais, porque se você apertar demais, ela vai ficar uma boca muito estreita, mas sabendo que você fazendo em ponto baixíssimo, ela vai dar uma apertadinha assim, então ela vai fechar a bolsa, tá? Então vai fazer toda a volta, ó. E aí eu vou optar, ó, aqui já é a outra lateral, então eu vou criando os pontos aqui, ó. Criando não, eu vou reconhecendo os pontos e vou fazendo cada um deles, ó. Então aqui o que vai acontecer é que eu vou fazer algumas carreiras de ponto baixíssimo, que vai fazer o arremate da minha bolsa, né? Então aqui eu vou fazer mais 4 centímetros de pontos baixíssimos. E aqui eu vou trabalhar em espiral, ó. Cheguei no finalzinho aqui, ó. Cheguei no final. E aí você vem aqui, ó, e já continuo a fazer o ponto a seguir, ó. Já vou pegar aqui, já é o meu primeiro ponto baixíssimo, e aqui eu já vou caminhando, continuando, ó. Vou fazendo pontos baixíssimos em cima dos pontos baixíssimos. Então ele vai criar como se fosse assim várias correntinhas, tá vendo? Vou fazer mais uma carreira aqui para você entender, sendo que aqui eu vou trabalhar 4 centímetros de pontos baixíssimos.
Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Não é uma coisa difícil. E aqui, assim, às vezes você faz uma bolsa com um ponto simples, de uma forma simples, e os acessórios que você usa pode modificar, né? Então você vê que aquela bolsa rosa que eu fiz, essa aqui, olha, ela tornou-se uma bolsa de festa porque você usou um arremate mais assim, mais brilhante, né? Aqui, olha, nessa eu já usei uma corrente que transforma a sua bolsa numa bolsa um pouco mais esportiva, que dá para você ir no cinema, fazer algo assim. E essa aqui, olha, eu já vou fazer com uma alcinha de acrílico. Logicamente que não é desse tamanho, né? Eu vou fazer um pouco mais larga, mas aqui é só para dar ideia de como você pode fazer uma bolsa com os pontos básicos que você aprendeu. Então, por aí você já sente que você consegue ter êxito nessa arte do crochê. Então tá aqui, ó, toda ela. Já tô terminando aqui a segunda carreira. E aí já vou emendar a terceira carreira. Então aqui eu vou fingir que já tem 3 carreiras e vou mostrar para você como eu arremato aqui. Eu pego, olha, faço assim, ó, corto a minha linha, cheguei no último ponto, cortei a minha linha e aí eu vou puxar, aqui ainda falta que eu desmanchei. E aqui, ó, eu vou puxar todo o fio, puxei todo o fio. Eu venho aqui, olha, nesse último ponto, pego a linha aqui por detrás do ponto, ó, passo ela para trás e aqui novamente eu vou repetir o circuito dela, olha, o movimento que ela faz. Então aqui, tá vendo esse elozinho que sai daqui? Eu vou colocar a minha linha também aqui, ó, e vou puxar ela para trás. Puxa ela para trás. E aqui, ó, foi feito um arremate perfeito, tá vendo? Então, quando aqui com essa sobra de linha, eu vou pegar a minha agulha, vou enfiar por dentro dos pontos e vou fazer a mesma coisa, vou queimar a pontinha dela. Aqui no caso, olha que bonito se você usa uma outra alça, um outro jeito. Na sua cidade deve ter alguma loja que venda esses arremates, né, as alças e todas as ferragens que você pode botar numa bolsa. E se você não encontrar, você também pode comprar pela internet. Bom, eu espero que esse modelinho de bolsa seja o início do seu trabalho, o início para você avançar no crochê. Então, esse é um modelo de bolsa que eu ensinei para você, com os pontos básicos que você aprendeu. Eu fiz numa escala menor, mas você vai receber a receita e as medidas e eu acredito que você vai conseguir fazer. E quem fizer, e se você fizer, eu quero ver a foto da sua bolsa. Então agora eu vou mostrar alguns modelos que mais tarde, um pouquinho mais tarde, vocês vão poder fazer. Depois que vocês treinarem bem os pontos e entenderem qual é a lógica do crochê. Então essa aqui é uma bolsa saco que eu fiz, olha aqui, ó, esse arremate é de ponto baixíssimo, tá vendo? E ela é toda feita de ponto baixo centrado. Então, o importante assim que você tenha gosto, né, dos arremates. Comprar umas coisas que ficam bonitas, umas ferragens, uma alça bonita, sempre ter a preocupação de um arremate, né? E assim, tá sempre em dia com as coisas assim, com os detalhes um pouquinho mais modernos. Então aqui, olha, eu fiz essa alcinha de bambu e aí fiz, na verdade essa bolsa foi feita com restos de linha. Esse fio é o fio fial, eu fiz marrom, laranja e cinza. E assim, para arrematar, fiz com essa alcinha de couro, botei um finalizador para arrematar bem o meu trabalho. Olha que bonita. Esse é um ponto muito fácil de fazer. É um ponto baixo,
pegando um dentro do outro e o outro normalmente. Então você está vendo como é que são combinações dos pontos básicos. Essa bolsa é toda feita de ponto baixo também. Somente a localização dos pontos é que faz a diferença. Essa aqui também, olha, uma bolsa que todo mundo gosta, ela é toda estilosa, tá vendo? Eu botei uma alça aqui, uma alça diferenciada, e ela aqui, olha, tem um forrinho, né? Porque assim, arrematar, bem arrematado é sempre legal. Então aqui, olha, é uma bolsa toda feita também em ponto baixo. O nome desse ponto é ponto square, que é uma variação do ponto baixo. Nada mais é do que o ponto baixo pego de uma outra forma, mas de uma forma simples que qualquer um pode fazer. E isso. Agora, vocês viram o quanto é fácil interpretar? É só você saber de fato os símbolos, com toda certeza que você vai conseguir ler as receitas, ler os gráficos e até inventar os seus próprios gráficos. Por isso, eu vou lembrar a vocês que é sempre importante colocar lá no grupo, para todo mundo ver o que vocês já estão conseguindo fazer. O que vocês precisam saber é que o crochê é a combinação de todos os pontos que você já aprendeu a fazer. Então, é a combinação entre si. Uma hora você vai usar o ponto baixo com o ponto alto, outra hora você vai usar o ponto baixíssimo com o meio ponto. Então, a combinação entre eles é que faz acontecer os pontos fantasias do crochê. Outra coisa também que você precisa saber é que o crochê tem tudo a ver com as formas geométricas que existem no universo. Então você, interpretando, o que você precisa fazer é treinar o seu olhar para você perceber que forma geométrica tem aquele trabalho, tem aquela peça, né? Aí você descobre que no crochê, você entendendo as formas geométricas que ele tem, você consegue, juntando as peças, fazer peças diferentes, peças que vão nascer da sua criatividade. Nós precisamos sempre treinar o nosso olhar. Então, para você entender um pouco, eu vou mostrar aqui algumas formas geométricas que você pode fazer no crochê e tudo que você pode criar contando com elas. Então agora eu vou apresentar a vocês algumas formas geométricas que eu fiz numa escala menor, mas vocês podem entender que aumentando o número de pontos, de aumentos e de diminuições, você vai poder criar a peça do tamanho que você desejar. Então aqui, olha, eu tenho um círculo, aqui eu tenho uma elipse, que é um círculo achatadinho, tenho um tubo, tenho aqui um cone, tenho o formato oval, tenho aqui um quadrado feito carreira por carreira e aqui um quadrado feito começando do meio, começando por um círculo mágico. Também tenho o triângulo feito daqui de cima para baixo e esse de baixo para cima. Então não importa a forma que você vai fazer aquilo, o que importa é você construir a forma geométrica. Aqui, olha, eu tenho 2 tubos. Esses tubos, eles servem tanto para blusas como para bracinho ou perninhas de amigurumi. Então, com isso, com essas formas geométricas que eu tenho aqui, você vai poder montar milhões de coisas. Eu vou exemplificar para você. Aqui, olha, se eu pego um tubo e um círculo, olha o que eu faço. Eu faço o início de um amigurumi. Se eu pego esse tubo, se eu pego essas 2 peças e junto com um tubo, olha o que eu faço. Eu faço o bracinho do amigurumi. E aí eu pego um outro tubo e consigo fazer a perninha do boneco. Aqui, olha, se eu coloco esse cone em cima da cabeça do boneco, além de eu fazer uma gotinha, eu posso fazer um palhacinho, eu posso fazer um unicórnio. Tá vendo quanta coisa você pode fazer se você prestar atenção nas formas geométricas? Olha que legal isso aqui.
Isso aqui é uma forma geométrica oval, tá vendo? Então, ele pode servir como um tapetinho, mas ele também pode servir, olha, como uma bolsa. Olha que gracinha que ficou, uma mini carteirinha. Agora eu vou mostrar para você como você pode fazer uma blusa, aprendendo as formas geométricas, quer dizer, tendo esse olhar para isso, essa sensibilidade. Preste atenção aqui, olha, tem um quadrado. Esse quadrado eu vou aumentar de acordo com o número da minha blusa, com o meu manequim, né? E aqui, olha, o mesmo triângulo que eu fiz e que serve para fazer bandeirinhas ou outras coisas, olha aqui, se eu juntar esse triângulo, eu consigo fazer o bustier de uma blusa, o topzinho. Então aqui eu repito essa forma e venho aqui e faço novamente o outro lado. Olha como fica fácil. Fazendo dessa forma, tendo esse olhar, você vai criar milhões de coisas. Aqui, por exemplo, olha, essa elipse, ela é ela pode virar um puff, uma coisa bem interessante, né, de você fazer. Então, preste atenção agora aqui. Eu quero mostrar a você como o mesmo trabalho, a mesma receita, pode ter resultados diferentes. Então, preste atenção aqui, olha. Eu fiz esse círculo com a linha e a agulha que diz no rótulo da linha. Então, aqui o que acontece? Eu ficou um círculo desse tamanho. O mesmo círculo eu fiz com uma agulha diferente. Então, olha a diferença. Então, às vezes, a diferença de um númerozinho da agulha pode fazer isso com o seu trabalho. Agora, também, o que eu preciso falar é que diversos materiais, a mesma peça, a mesma receita faz com que ela fique diferente. Olha aqui, esse eu fiz de linha, esse eu fiz de lã. Olha a diferença deles dois. Aqui eu já fiz com um fio de polipropileno, que é o famoso fio náutico. Então, olha a diferença, olha a textura dele, ele fica um pouco mais durinho. E aqui, olha, eu fiz com fio de malha. É a mesma receita, gente. Olha a diferença da mesma receita feita com fios diferentes. Então, isso também é muito importante você prestar atenção. Por isso que eu sempre digo assim para as minhas alunas, quando elas vão começar a fazer uma peça, elas testarem o fio, testarem a agulha, testar como vai ficar o ponto dela. Nessa hora, quando você cria uma amostra, você vai também criar a possibilidade de você não errar. Então, quando você faz uma peça, um pedacinho para você trabalhar a linha, para você ver como aquela linha vai dar o resultado que você quer, é importante você consegue tirar medidas para você cortar, para fazer uma cava, para você fazer um decote, porque você sabe que dentro daquele estudo que você fez, você consegue tirar as medidas, você consegue reconhecer o que a sua mão é capaz de fazer com aquela linha, com aquele fio, com aquela agulha. Então, por isso, é sempre importante você ter uma amostra. Parece uma perda de tempo e na realidade não é. Quando você faz uma amostra, você agiliza seu trabalho. Você aprendeu tudo isso? Será que ainda tem na sua ideia que você não consegue fazer? Eu acho que você está totalmente errada. Você viu que dá para você fazer, logicamente, fazendo todo o empenho para que você mesma aprenda e desenvolva, né? Então, para isso, você precisa treinar, errar, acertar. Eu fiz isso dessa forma muitas vezes, errei e acertei muitas vezes, né? Então, depois você vai alcançando aquela autonomia, você vai podendo criar, você vai podendo não ter mais medo de ir à frente, de ousar. Também eu vi muitas pessoas falando que não tem tempo. Gente, essa coisa de ter tempo é uma organização nossa. Você precisa organizar o seu tempo. E eu acho que quando você quer o seu bem-estar, você procura organizar o seu tempo, não é mesmo? Se você fala ou se você escuta alguém dizer que você não tem dinheiro para fazer o crochê, muito enganada você tá. Por quê?
Com crochê você faz, com pouco dinheiro você consegue fazer uma renda um pouco maior. Você consegue ter um lucro maior. E com isso, o que vai acontecer? Você vai poder criar a sua independência, ajudar na sua casa, comprar outras coisas para você, pagar um curso diferente para os seus filhos. Isso tudo o crochê vai te ajudar. O crochê é um artesanato, um dos mais baratos. Você consegue fazer com uma linha apenas e uma agulha, você consegue transformar um fio em uma peça. Então, o crochê, ele transforma, você consegue com ele fazer muita coisa, você consegue sair daquela forma estática de você estar em casa, dependendo de outras pessoas, você vai conseguir fazer com que aquele trabalho seja admirado e que todos queiram ter, né? Usando a sua criatividade, você vai poder fazer um preço especial, você vai poder cobrar um pouco mais caro, porque aquela peça é exclusiva, feita por uma pessoa que se dedicou e faz de uma forma totalmente diferente que as outras pessoas fazem. Isso você precisa usar a sua criatividade. Dá uma olhadinha numa vitrine, dá uma olhadinha numa loja, dá uma olhadinha numa revista. Às vezes, até mesmo na novela, você pode criar alguma forma de você entender, né, ver outras coisas. Viajar, logicamente, é uma coisa bem interessante, você vai aprender outras coisas e a sua mente ficará ilustrada, né? O que vai transformar totalmente sua vida. Com essas 2 aulas que você já fez comigo, você já vai conseguir fazer muita coisa. Então você vai conseguir as mais variadas peças. E se você treinar, cada dia mais você vai ficar melhor. Mas é claro que no meu treinamento completo, que eu chamo de Crochê com a TT, eu vou ensinar tudo em mais detalhes, em mínimos detalhes, para você aprender todos os atalhos e aprender todas as técnicas que eu uso. Lá eu mostro todas as combinações que você pode fazer com outros pontos mais detalhados, as formas que você termina, as formas que você constrói. E você, com todas essas técnicas, com todos os ensinamentos, você vai poder criar o que você quiser. Bolsas, almofadas, puffs, amigurumis, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil, e aí você vai ter nas suas mãos toda a possibilidade de ganhar dinheiro com crochê. No final da semana do crochê, eu falarei com mais detalhes como funciona. Eu quero mostrar para vocês uma peça que eu fiz que todo mundo gosta. Olha essa blusa que eu fiz. Presta atenção. Ela é toda feita em pedaços, a manga é toda feita em ponto alto, super fácil de fazer. Eu fiz essa blusa nos meus momentos de lazer, nos momentos que eu sentava para ver uma televisão e aí conseguia fazer pedacinho por pedacinho até que chegou a hora de eu juntar todas as peças e sair essa blusa linda que todo mundo gosta. Todo mundo elogia. Então, é uma blusa super fácil de você fazer e que tem um efeito muito bacana. O crochê também te proporciona isso, um bem-estar, um prazer. Mas agora, o que é mais importante na semana do crochê é que você aproveite todas as dicas que eu estou te passando, porque elas serão úteis e você vai ter os resultados. Ainda tem muita coisa legal que vocês vão aprender aqui. Depois que você aprende da forma correta, nunca mais ninguém tira esse conhecimento de você. Então você vai poder desenvolver sem erros, só com acertos, aprendendo a dominar a sua agulha e ficando livre para você criar o que você desejar, seja usando gráficos ou receitas, ou tendo uma ideia e criando do zero uma peça exclusiva. Então agora eu tenho uma notícia muito legal. Na terceira aula, que sai na sexta-feira, eu vou dar noções de aumentos e diminuições e nós também vamos fazer um amigurumi, que é uma peça que todo mundo está pedindo e eu considero que é o avanço do crochê, né? Além disso tudo, você vai aprender a fazer trabalhos circulares, vamos relembrar o anel mágico
e você vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Então agora eu preciso que você comente para eu saber o que você achou da aula. E também gostaria que você entrasse no grupo Ateliê no Facebook para pegar o material de apoio. Se você estiver realmente praticando, lá será o lugar para você tirar as suas dúvidas. Além das boas ideias que já estão surgindo com as milhares de crocheteiras que já estão por lá. Eu também estou fazendo algumas lives que estão servindo para tirar todas as dúvidas que estão surgindo. Então hoje você aprendeu a ler os gráficos, a entender as receitas e também a entender a lógica do crochê. Você sabendo que reunindo todos esses pontos e a combinação deles e entendendo que tudo que a gente vê em volta da gente são formas geométricas, você consegue concluir que fica fácil fazer o crochê. E na aula 3, você vai aprender a fazer o amigurumi do zero. Obrigada por você participar da aula. Um beijo e até sexta-feira. Olá, me chamo Karina, eu moro em Portugal e vim aqui para falar um pouco da TT. As aulas da TT são as melhores aulas de artesanato que eu tive na minha vida. A gente aproveita muito a aula dela, ela é muito criativa, ela te inspira, as aulas são divertidas, além de ela ser uma pessoa muito doce. Sinto muita falta das aulas da TT, sinto muita falta da TT. Meu nome é Simone, sou de João Pessoa, Paraíba. Quando eu conheci a professora TT, eu estava numa fase muito ruim da minha vida. Então eu já fazia crochê, já tinha uma noção de alguma coisa. Aí quando eu vi o curso online, aí eu aproveitei para me aperfeiçoar, né? Ela é uma ótima professora, ensina muito bem. É muito bem explicada a aula dela, não tem como ninguém acompanhar. Então eu achei ela uma pessoa maravilhosa e me ajudou muito, e me ajuda ainda. Ela manda umas mensagens para mim, motivacionais todos os dias. E eu adoro ela. Simplesmente uma pessoa de Deus. Amei conhecê-la. Você gostaria de ter uma vida na qual o seu tempo é gasto com coisas que você gosta de fazer? Imagine você virando referência por conta das peças que você cria, tendo pessoas se inspirando no que você faz, da forma que você faz, porque você é uma pessoa motivada e realizada? Imagine como seria a sua vida se você vivesse do que você ama, relaxada, porque sabe que tudo que você produzir terá alguém interessado. Imagina aprender uma arte milenária em poucos dias, sem medo de ter alguma dúvida não respondida, em um passo a passo explicado, com paciência e clareza. Imagina você acabar com a insônia, a ansiedade ou a depressão, melhorando sua concentração e seu foco, sem precisar de remédios e consultas. Como você viveria? O que você mais faria? E o que você faria que muitas pessoas pagariam para ter? Bem-vindo ao Ateliê.